primeira referência bíblica à nudez aparece no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 25, e o contexto é a criação. O objetivo de Moisés é mostrar a glória da criação de Deus, da realidade do paraíso, na verdade. A ideia de Moisés é mostrar que o primeiro casal vivia nu e isso não trazia nenhum tipo de vergonha. Nisso você encontra um elemento glorioso na criação, a presença da nudez e a ausência da vergonha relacionada à própria nudez. Não havia pecado, então esse é um elemento glorioso da criação. Logo em seguida, o relato essa observação feita por Moisés, nós temos no capítulo 3, verso 7, o resultado do pecado na vida do casal e a primeira reação, o primeiro efeito do pecado na vida deles é essa percepção da nudez e o surgimento então da vergonha por conseguinte. Certamente essa vergonha está relacionada à relação do homem com relação a Deus e com relação ao seu próximo e a si mesmo. E também nós não podemos limitar a ideia da nudez à nudez simplesmente física. Mas o meu ponto nesse vídeo não é tanto enfatizar outros elementos que estão relacionados à palavra nudez, mas a própria nudez física mesmo, que é o sentido mais natural, mais normal do texto, e que certamente ninguém negará que o homem vivia literalmente nu e que depois do pecado essa nudez gerou problemas, gerou vergonha. O próprio casal providencia as suas vestes, que são reprovadas no versículo 21, quando o próprio Deus providencia essa veste. O que é interessante dessa providência de Deus na veste é, primeiro, que ao providenciar essa veste, Deus estava reprovando a veste do primeiro casal. Nós não sabemos por que essa primeira veste, digamos, foi reprovada. Alguns vão pela ideia do material, contraste entre animal e vegetal. Outros vão pela ideia de tamanho, uma vez que a palavra para roupa, ou veste, usada para a roupa que Deus providenciou, é a mesma palavra para túnica, que é uma roupa mais longa. Então nós não sabemos ao certo. O fato é que Deus entende que depois do pecado, a nudez já não tem mais a mesma natureza e passa a ser, na verdade, uma ameaça. Ele não vê, então, a nudez como algo inofensivo. Ele entende, então, que a roupa é um tipo de proteção. Então, nesse sentido, a roupa ela passa a ter um caráter tanto negativo como positivo. Ela é negativa porque ela nos lembra da glória perdida, do paraíso inicial. Mas ela é positiva no sentido que ela nos protege. Então, eu entendo que a roupa que Deus providencia revela a vontade de Deus com respeito à nudez. A nudez, então, para Deus, passa a ser algo ameaçador para a nossa vida. Então, as roupas acabam, digamos assim, um exemplo da proteção, do cuidado e do amor de Deus. Em Gênesis capítulo 9, encontramos um texto bem interessante também sobre nudez. Lá o contexto é a relação entre Noé e seus 3 filhos. E um destaque do texto lá vai para a figura de Cã, que ganha realmente destaque. Você vai lendo o texto, você vendo que ele realmente é uma figura que Moisés quer chamar a atenção. O que acontece é que Noé está bêbado, então por causa da sua bebedeira ele fica nu. E no versículo 22 nos é dito que seu filho Cã testemunhou, viu a sua nudez e contou para os seus irmãos. É basicamente isso que se diz do que Cã fez. O que chama a atenção de muitos intérpretes, eu acho até do leitor assim mais rápida, a leitura mais rápida, é a palavra de maldição que vem logo em seguida. Então alguns não conseguem associar, ligar a palavra dura de maldição com o que é descrito que Cã fez. Ele viu a nudez e contou para os seus irmãos. Então alguns não conseguem associar como testemunhar, ver a nudez do pai e contar para os irmãos seria suficiente para uma palavra tão dura de maldição. Diante então dessa aparente, digamos assim, incoerência com o ato e a maldição e a resposta de Noé, uma vez que o próprio Noé providenciou a sua nudez, estando bêbado, então alguns têm proposto outras explicações, não que o texto realmente declara. Alguns têm entendido que ali você tem uma referência a relações sexuais, a castração. Então, nenhuma dessas opções, na verdade, se sustenta no próprio contexto, né? Se você observar, o versículo seguinte revela muito para a gente qual foi o real pecado de Cã. Porque a reação dos seus irmãos, a reação piedosa e aprovada pelo próprio texto desses irmãos sem Jafé, foi de andar de costas. Então, o problema, na verdade, era a nudez, sim. Então, a relação de Cã com a nudez revelava muito do seu caráter. A reação de sem Jafé
é a reação que deveria ter sido a reação de Cã. Então é o contraste do que acontece no versículo 23 que nos faz entender melhor o que acontece no versículo 22. Além disso, além do próprio elemento contextual, que eu acredito ser o mais forte para entender o que está acontecendo naquela passagem, a expressão que ele utiliza para nudez é diferente da que nós encontramos, por exemplo, em Levítico 18, Levítico 20, onde ali a relação sexual é descrita como descobrir a nudez. Mas a questão é que Noé não teve a sua veste descoberta. Ele mesmo descobriu sua própria nudez, usando ali o verbo na voz reflexiva. Um outro ponto importante é que, se houve relação sexual, ela foi de caráter homossexual. E Moisés utiliza de uma outra expressão para a homossexualidade, que é deitar-se com um macho, deitar-se com um homem. Então, por causa de elementos contextuais e também das expressões utilizadas pelo próprio Moisés, não faz sentido entender nada sobre sexualidade envolvendo Cã e Noé. Diante de tudo que foi colocado aqui, eu acredito que algumas considerações podem ser extraídas de grande proveito para a gente. A primeira é de que nós não podemos considerar a nudez como algo inofensivo. A nudez, sim, traz problemas. Se não fosse isso, Deus não teria nos protegido, providenciando-nos vestes, assim como os filhos piedosos de Noé providenciaram vestes para o seu pai. Então, sim, a nudez é ameaçadora. Essa perspectiva de ver a nudez como algo natural, ela pode ser fruto de qualquer coisa, da cultura grega, que tinha os banhos públicos e tudo mais, essa relação de ficar nu, perto de parentes, perto de pessoas desconhecidas em lugares públicos, isso é mais grego do que hebraico, é mais da cultura grega do que da cultura bíblica. Então, não há como sustentar essa ideia de defender a nudez. Pelo texto bíblico, podemos até dizer que a nudez entre pessoas próximas também não deixa de ser ameaçadora. Você tem um pai e dois filhos. E há uma outra questão também que na nossa cultura é muito comum, que é a nudez entre pessoas do mesmo sexo. Em ginásios, em eventos esportivos, as pessoas veem a nudez como algo extremamente natural. Só porque a pessoa que está do meu lado é do mesmo sexo que eu. Isso parece que dá um tipo de liberdade que eu não consigo ver nas escrituras para a nudez ser liberada. Então eu acredito que a nudez, ela, segundo as escrituras, ela não tem nada de inofensivo para nossas vidas. Sobre as vestes, o que podemos aprender é que elas têm como propósito primário a cobertura da nudez. E aí a gente tem que ter todo um cuidado com respeito às nossas vestes, porque algumas delas, e a pessoa pode até dizer, estou bem vestida, estou vestida. Algumas vestes, na verdade, despertam mais para a nudez do que visam cobrir a nudez. Então o propósito primário bíblico para a vestimenta é a cobertura da nudez. Evidentemente que existem outros propósitos para a vestimenta, a proteção do frio, uma série de outros elementos que devem ser considerados e são inclusive listados nas escrituras. Mas o propósito primário de uma vestimenta é cobrir a nudez. Fica então essa dica de você não considerar a nudez como algo inofensivo, mas sim como algo que pode trazer algum tipo de ameaça para a nossa vida piedosa. E cuidado então com a sua relação com a nudez. Ela pode dizer muito sobre a sua piedade ou sobre sua impiedade. É isso.